Uma videoaula do Mapa do Voto, agora com Gilberto Musto. Não há dúvidas de que espaço de uma eleição para outra não existe mais. Isso por dois motivos. Primeiro, o candidato que venceu as eleições e está em mandato, ele inicia uma prestação de contas meio que semanalmente, quinzenalmente, mensalmente com o seu eleitor, ocupando em primeiro lugar, as redes sociais, e depois ele tem uma propagação nas mídias tradicionais, rádio, jornal, televisão, revistas. Então isso facilita muito para o eleito, aquele político que está em mandato. Por outro lado, aquele que não sagrou-se vencedor nas eleições passadas, ele consegue, por intermédio da mini-reforma de 2015, colocada em prática nas eleições de 2016, ganhar um espaço para se autopromover, denominado pré-campanha. Quando a Justiça Eleitoral compactou para 45 dias as eleições, automaticamente ela permitiu que se utilizasse por tempo teoricamente indeterminado as suas opiniões, projetos, interação com a população, mesmo dizendo ou não que é pré-candidato, você está mantendo a chama acesa. E, obviamente, quando você deixa um pleito eleitoral não vitorioso, você tem sim uma capilaridade, um capital político que você deve mantê-lo. E este é o grande esforço hoje, porque todos estão sempre muito próximo do eleitor, interagindo, propagando e tentando ainda solidificar cada vez mais, cada dia que passa, a sua marca no ambiente político e eleitoral. A população ganhou voz nas redes sociais desde 2003. Nós, quando tivemos a Web 2.0, aonde conseguíamos postar conteúdos, não era apenas aquele site estático que você acessava, lia e acabava aí, ou seja, a gente chamava de folder eletrônico, né? A hora que você começou a ter condição de criar uma frase, colocar uma foto e depois chegou a possibilidade de vídeos e etc. Então, a postagem de conteúdo trouxe o eleitor para ter uma voz ativa no cenário político. E isso cada vez mais intensa está. Mas, infelizmente, nós temos situações desagradáveis que na internet presenciamos todos os dias. São situações de intrigas, são situações de embates, são linguajar muito baixo para ser usado e dar publicidade da forma que você se comporta nas redes sociais, enfim. Tudo o que você coloca nas redes sociais é para sempre. Não imagine você que deletou, não, isso não existe. Então, o que acontece? Na realidade, nós entendemos que o eleitor quer sim se comunicar com o político, mas muitos ultrapassam limites que poderiam ser melhores monitorados por si mesmo e que a gente tivesse um debate muito mais atrativo, muito mais interessante e muito mais proveitoso. O que hoje não acontece de forma tão intensa, porque muitos dos comentários, posts e etc. são realmente para um embate mais frontal, são de forma a ter agressões verbais e também fora os memes, né, que são muito bacanas, mas alguns também ultrapassam os limites. Outros são extremamente criativos e eu me divirto muito com eles.
Tribunal Superior Eleitoral trabalhou muito e até de forma intensa em 2019, num seminário que eu tive a honra de participar, sobre fake news e eleições, com convidados do mundo todo, pessoas da imprensa, e que naquele momento a ministra Rosa Weber pedia para que, ao invés de ser fake news, a denominação seria a desinformação. O que é verdade? Fake news, desinformação, pós-verdade, tudo o que engloba hoje qualquer tipo de informação deve ser muito bem checada pelas pessoas que já se acostumaram com isso. Antes, no ano de 2017, foi o grande boom deste dito fake news que mobilizava a opinião pública. Hoje já é muito difícil. As pessoas estão escoladas, o eleitor se qualificou, existem diversas formas de você checar, às vezes até por intermédio de veículos de comunicação muito sérios, podem ser contra-argumentados por intermédio de outros vídeos colocados em redes sociais, sem serem fake news. Então, existe também o debate muito mais qualificado por parte dos eleitores quando estes têm acesso à informação. Então, creio eu que, além do TSE também tomar muitas medidas contra o fake news, nós já tivemos uma diminuição muito grande de fake news nas eleições de 2020, se comparado a 2018, e eu creio que 2022 assim também será, em uma decrescente, porque, claro, todos vão ganhando habilidade, todos vão entendendo, todos vão percebendo que ali tem alguma coisa que pode ser uma não verdade, ou pelo menos algo a induzir o eleitor. Então, eu tenho certeza que hoje muitos já estão bastante alertas e atentos a esse tipo de informação. Em relação à compra de votos, eu tenho a minha opinião há muitos anos, né? Nós estamos aí há 30 anos trabalhando com consultoria política e eu sei que a compra de votos existe. A compra de votos em cidade pequena é algo que aterroriza os candidatos que também querem levar o negócio a sério, mas é uma situação que, na realidade, até por esta qualificação do eleitor, nós já sabemos que o eleitor, ele, na realidade, pode até aceitar algum tipo de mimo, mas a decisão do voto não é tão simples assim, e não é tão amarrada assim. Sim, nós temos diversos locais onde trabalha-se com currais eleitorais, né? Então aí já é mais um pouco diferente do que nós estamos dizendo de uma compra simplesmente feita. O curral eleitoral já é algo de sobrevivência do eleitor. Então nós temos locais no Brasil que um carro-pipa é uma matéria-prima, assim, além de ser escassa, ainda é o que mais arregimenta a quantidade de votos. É uma compra de votos, é uma troca, é um favorecimento, enfim, mas é uma questão de sobrevivência antes de mais nada. Isso em locais do Brasil distintos. Outros locais, onde nós, quando falamos de compra de votos, imaginamos algo em dinheiro vivo ou qualquer tipo de situação, não, a gente tem condições de entender que quando você fala em compra de votos, você pode ter, por intermédio de influência, por intermédio de favor em expectativa, ou seja, olha, eu ganho e você vai trabalhar comigo, ou eu vou colocar um parente seu junto comigo, algo assim, tá? Ou aquele mais imediato mesmo. O eleitor imediatista é aquele que não é confiável. O eleitor que você chega lá para que
compre o voto dele, é muito difícil que ele entregue, porque se ele vende para você, ele vende para os outros. E os outros também compram. Então, como eu afirmei em uma participação minha na Jovem Pan, a situação fica mais ou menos assim. Quando os dois extremos se utilizam da mesma estratégia, é óbvio que as duas forças se anulam. Então, eu compro o voto daqui, eu compro o voto daqui, vai ficar meio que igual o cenário. Então, eu tenho como compra de votos muito cuidado na situação de que tipo e de quais as versões a serem colocadas naquele momento, mas que o eleitor ele está bem mais esperto e acredita cada vez menos no candidato, isso é certeza. Eu costumo trabalhar com rejeição diretamente ligada à intenção de votos dos adversários. Porque é algo interessante quando nós estudamos o candidato que tem uma rejeição próxima a 50%, por exemplo. E nós temos outros adversários que são fortes, tais quais os demais que participam daquele pleito eleitoral e dividem o cenário mais ou menos numa mesma proporção. Então, eu até dei um exemplo em uma videoaula nossa, onde nós tínhamos 4 candidatos com 20% e 20% seria brancos, nulos e abstenções. Então, os 4 candidatos com 20% dava 80%, com mais 20% de brancos, nulos e abstenções, 100%. O candidato A, que tem 20%, ele tem uma rejeição de 50%. Então, normalmente, em nossas consultorias, as pessoas perguntam, olha, qual é o maior índice que inviabiliza totalmente a candidatura de alguém que consiga ganhar tendo uma rejeição tão alta? Qual é o índice alto de rejeição? Eu digo, isso depende muito. Então, neste exemplo que eu dei aqui agora, nós temos um candidato A com 50%, mas ele tem 20% de intenções de voto. Se ele fizer 22%, 21% e os demais se manterem com a mesma força, ele ganha a eleição mesmo tendo 50% de rejeição. Então, isso não é algo que existe uma fórmula, existe uma receita. Isso é exatamente uma questão de nós avaliarmos por intermédio de um bom estudo do ambiente e as forças dos adversários. Sim, eu participei de uma entrevista na Pan News com o Fernando e naquele momento a gente acabou falando sobre a candidatura Omnichannel. E isso daí não é hoje só uma obrigação do candidato, é exatamente uma esperança do eleitor que ele quer encontrar em diversos canais de comunicação a mensagem do candidato. E como nós temos canais diferentes de comunicação, junto com cada canal segue também um estilo de conteúdo. Por isso, o nosso candidato tem que ser omnichannel para que ele consiga estar nos diferentes canais com diferentes linguagens da mesma proposta. Este é o desafio Omnichannel. E depois, claro, ao final, ele sai do digital e entra no offline para que ele possa converter em voto aonde ele vai definitivamente digitar na urna e confirmar. Todo esse trabalho só vale a pena se houver esta conversão de votos. Por isso, hoje, trabalhar em Omnichannel é uma obrigação de cada candidato. O eleitor decide o voto pela emoção. Por que nós dizemos isso categoricamente? Porque quando se inicia uma campanha eleitoral, nós temos em um primeiro momento de análise de dados por intermédio de uma pesquisa que o candidato A ele tem 7%. Muito bem, estes 7%
são os votos racionais, ou seja, ele já angariou 7% das intenções de votos por pessoas que decidiram racionalmente por ele. Não, eu vou votar nele porque ele é isso, ele é aquilo, ele já fez isso, eu conheço ele há muito tempo, ele sempre foi assim, ele pá. Então, este é o candidato, este é o eleitor que decidiu racionalmente. Agora, daí para frente é pura emoção. Aí a campanha ganha o que nós chamamos de volume de campanha, vai crescendo de forma linear até um certo momento, aonde lá nós criamos a onda da vitória. Então são estratégias que nós fazemos para uma campanha profissional, aonde então nós trazemos cada vez mais referências sobre o candidato, o seu discurso impactante, a forma com que ele fala, que ele induz, e aí as pessoas vão entendendo, vão vendo, e aí elas vão se emocionando pelo que está sendo apresentado na soma dos valores de propaganda de uma campanha. Vídeos, se o candidato fala bem, se ele tem o poder de convencimento, o jingle, se ele é muito envolvente, aquela parte de militantes, de ativistas digitais, de influenciadores pelas redes sociais. Então, tudo isso participa de um todo que a gente consegue entender que lá na frente o eleitor acaba se motivando, inclusive, às vezes, por um palpite de um vizinho. Tá, e aí, você vai votar em quem? Eu vou votar no fulano. Eu também. Sabe, ele pensa, mas aquilo influenciou praticamente pelo calor do momento. Este calor do momento que chega a iniciar a onda da vitória é o que nós atribuímos à emoção do voto. Sim, nesse momento nós acabamos de lançar, de abrir as inscrições para o curso Jornada do Eleitor. É um curso fantástico com 13 painéis, 52 vídeos, 52 videoaulas, né? 13 e-books, 13 podcasts, mais de 150 slides em PDF para que todos possam assistir e se utilizar em projeções, capacitar a equipe. É algo feito estritamente para um projeto eleitoral vencedor. Esse curso está aberto neste momento, onde você pode fazer a sua inscrição e já imediatamente inicia o curso. Os painéis são liberados a cada 20 dias e ele vai até o dia 25 de janeiro de 2022. O melhor de tudo é que o curso continua até as eleições na plataforma liberado para você assistir quantas vezes você quiser, ilimitado. Você pode baixar os e-books, pode baixar os slides e pode ouvir os podcasts e também assistir às videoaulas quantas vezes você quiser. Tudo isso até o dia da eleição, 2 de outubro de 2022. Saiba mais sobre marketing político e comunicação eleitoral no novo curso da Academia Mapa do Voto para 2022-2024. Acesse www.mapadovoto.com.br.